E agora vamos para a matéria deste sábado, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O marketing é uma poderosa ferramenta para a divulgação de um produto. A publicidade, por exemplo, é a principal responsável por patrocinar e manter grandes empresas, inclusive jornalísticas. No esporte, o marketing também tem papel fundamental. Recentemente, o time de futebol russo Zenit produziu vídeos engraçados com o jogador brasileiro Hulk. Eles ultrapassaram 26,5 milhões de visualizações no YouTube. As lutas do UFC, por exemplo, souberam utilizar isso a seu favor, promovendo como se fossem grandes batalhas e espetáculos. Mas no Brasil, essa área ainda é pouco explorada. Para José Coco, presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo, está faltando conscientização da importância desse segmento. O que realmente falta no Brasil, né, é esse marketing esportivo bem utilizado, eticamente utilizado, e que os clubes não têm muito interesse. Não é interesse, eles não têm consciência da necessidade disso. Eles não sabem realmente para quê, por que eles precisam se utilizar mais o marketing de uma maneira programada, como uma grande marca. Pega uma marca famosa aí de algum produto de consumo popular, ela vive fazendo propaganda, embora ela venda muito, ela continua fazendo propaganda, mostrando por que o produto é bom, o que ele faz pela saúde, o que ele faz pelo bem-estar do consumidor. Eu digo sempre, sem nenhum demérito para o paraquedismo, né, que eu acho que é um senhor esporte, muito bom esporte, mas eu digo que sempre que no marketing esportivo a modalidade mais praticada é o paraquedismo. Porque o que tem de paraquedista no meio, que nunca ouviu falar de marketing esportivo ou de coisa parecida, e se põe no mercado para fazer alguma coisa de marketing esportivo que eles não conhecem e não sabem. E isso vai desiludindo alguns clientes, alguns clubes, algumas coisas. O futebol tem um grande potencial de divulgação, mas os clubes não exploram muito as possibilidades do marketing, como explica José Coco. O espaço de mídia ocupado pelo futebol no Brasil é um negócio incomensurável, mas isso dificilmente ele se volta para o próprio clube, para o próprio esporte. Por quê? Porque os dirigentes esportivos, a maioria deles, eles não estão conscientes de que eles precisam fazer um trabalho de marketing. Aí os clubes vivem dependendo das vitórias em campo. Ainda segundo ele, são os clubes que devem fazer o papel da construção de sua imagem, pois a mídia esportiva não fará. O time perde 2 vezes, a imprensa, a mídia de uma maneira geral, já classifica que esse time é muito ruim, porque ele não ganha. E ele perdeu só 2 ou 3 vezes seguidas. Depois, quando ele ganha 2 ou 3 vezes seguidas, ele já passa a ser o maior do mundo, porque tem 100% de aproveitamento, aquela história toda. Quantas vezes a gente viu na abertura de uma jornada esportiva ou de uma transmissão de futebol alguma coisa falando o que aquele time está fazendo pela comunidade, que tipo de jogadores ele tem, o que esses jogadores estão fazendo, de que maneira eles estão se comportando. E a mídia, ela não está muito interessada em construir a imagem do clube. Ela está interessada no resultado ali, na audiência, se for um bom espetáculo, se não for um bom espetáculo. O futebol também apresenta uma vantagem, a fidelização do torcedor. É o que explica Luiz Paulo Rosenberg, consultor de marketing da Portuguesa de Desportos e ex-vice-presidente do Corinthians. Se você pega toda a política de marketing de uma empresa, de uma grande empresa, o maior desafio que o marketing enfrenta é buscar a fidelização do seu cliente. Essa é a grande missão que ele tem. Ora, no marketing futebolístico, isso é condição inicial. Eu não tenho problema nenhum de fidelidade. Não existe a menor possibilidade, por exemplo, de eu subir o preço da minha camisa e o meu torcedor dizer, não, assim tá caro, eu vou comprar uma do Palmeiras. Então, essa lealdade faz com que o clube tenha
quase que um monopólio da disponibilidade de renda destinada a, vamos chamar, o lazer esportivo do torcedor. E isso tem que ser muito bem usado. E você pode cada vez mais alavancar emoções. O que a gente fazia no marketing do Corinthians é exatamente isso. A orientação que eu dava para a equipe é: façam de conta que vocês têm 30 milhões de consumidores olhando por trás dos seus pescoços. É bom, a gente está fazendo exatamente o que ele quer. Quer dizer, ele gera autoestima, gera orgulho, gera satisfação. Tanto o que ele quer é título. Mas tem jeitos de você fazer a emoção aflorar, e essa eu acho que é a essência do marketing esportivo. A utilização de atletas dentro do marketing esportivo é uma boa estratégia. Grandes empresas do ramo, como Nike e Adidas, se utilizam dessa ferramenta. É o que explica José Coco, presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo. Elas utilizam na propaganda os atletas que ela patrocina. Então, só com o aval do atleta já quer dizer que o produto é bom. Se o Michael Jordan usa, é porque o produto é bom. Se o Ronaldo usa, é porque o produto é bom. Os clubes, normalmente, eles têm grandes atletas, eles dividem o pagamento do salário desses atletas entre o salário registrado em carteira e uma parte que eles dizem que é pela imagem. Essa parte da imagem é que o clube não usa. Nos esportes em geral, personagens também podem ser utilizados para a publicidade da modalidade e do clube, como fala Luiz Paulo Rosenberg, consultor da Portuguesa de Desportos. Não só com atletas, mas também celebridades. Eu acho que o importante é o jogador, o ator, o apresentador de TV, a modelo, mostrarem que são gente como o torcedor e querem de alguma forma ajudar o clube. Isso é muito bom. E eu acho que é um movimento que vai na direção da proliferação da internet, e os clubes que aproveitarem isso têm uma forma de comunicar, de intensificar emoções muito barata. Existe uma relação de paixão no mundo esportivo, e ela pode ser explorada. Conversamos com Clarice Setion, professora da Faculdade ESPM e coordenadora do Núcleo de Negócios do Esporte e MBA de Marketing Esportivo. Ela fala sobre a importância da utilização dos atletas. A gente tem que entender o seguinte: o esporte, a partir do momento que você se torna uma estrela do esporte, você tem que estar aberto aos seus fãs. Assim como você entra na casa dos fãs através da televisão, os fãs têm que compartilhar isso. Eles também têm que entrar com você no vestiário. Eles também têm que entrar com você num treino, até um certo ponto que não atrapalhe o treino, é óbvio. Então eu acho que é muito bom esse descortinamento de algumas coisas do esporte para os fãs. E quanto mais o fã participa, mais o fã se envolve, mais aumenta a paixão do fã pelo atleta ou pelo time pelo qual ele torce. Porque a relação é de paixão, né? A gente se apaixona pelo nosso time, a gente se apaixona por um determinado atleta. E quanto mais você for dando para esse torcedor, para esse consumidor, mais apaixonado ele fica. Então eu te diria que não atrapalha em nada o esporte e ajuda em muito o negócio em volta do esporte. Porque afinal de contas, se não houvesse patrocinadores, não haveria esporte. Isso você pode ter certeza. No basquete, a imagem do Michael Jordan ajudou muito no crescimento da liga. Quando você tem um jogador, você pega um Michael Jordan, por exemplo, tá? Vamos pegar de um cara que já passou. Você pega um Michael Jordan, a partir do momento que o Michael Jordan entra para um time de basquete, e esse time de basquete pertence à liga, esse jogador sabe que automaticamente faz parte do emprego dele fazer campanhas publicitárias para empresas que vierem eventualmente a patrocinar seu time. Aqui no Brasil, esse papel não é muito claro. No futebol brasileiro, a exploração de atletas não é muito utilizada. O Corinthians foi um dos pioneiros com a contratação e divulgação do atacante Ronaldo em 2009. Mas a capacidade de reter grandes jogadores dentro do futebol nacional é um problema. Além disso, a alta rotatividade de jogadores nos clubes prejudica a exploração do marketing, como fala Clarice Setion. No Brasil não existe uma estabilidade de jogadores em equipes assim como existe lá fora. Então você pega as grandes estrelas do futebol, elas não se movimentam tanto em times como aqui. Então aqui, se você quiser vincular sua imagem, por exemplo, ao Ronaldinho Gaúcho, em 3 anos você vai mudar 3 vezes de time. Então ou você patrocina o atleta, independente do time que ele está, porque se você começar a vinculá-lo ao time, toda vez que ele mudar de time, você também tem que mudar toda a sua campanha. E isso
isso custa uma fortuna e acaba não fixando nada na mente do consumidor. Além disso, o futebol brasileiro sofre com a falta de ídolos atuando dentro do país. Sendo assim, nem sempre existe um ícone a ser explorado, como diz Luiz Paulo Rosenberg, ex-vice-presidente do Corinthians. Nem sempre o clube tem um ícone muito claro para ser usado. Por exemplo, estava muito fácil a nossa função em fazer isso quando a gente tinha um Ronaldo, porque a identificação é absoluta. Já não é a mesma coisa quando você tem um jogador que é craque, mas é cafajeste. Fica mais complicado de você, vamos dizer, grudar tanto assim a imagem do clube dele. O Corinthians, no momento, por exemplo, quem está fazendo esse papel é o técnico, porque a única pessoa assim com carisma e com legitimidade que caiu no gosto da torcida. No mais, o elenco é meio anódino, assim, ainda que esteja se comportando muito bem no clube, estão em segundo lugar. Mas é uma questão de momento também. Quem consegue encarnar esse personagem que pode bater na alma do torcedor e dizer ele é eu. Mas as possibilidades no marketing esportivo são grandes. Cada clube tem a sua particularidade. Rosenberg já esteve à frente do marketing do Corinthians quando o time foi rebaixado para a segunda divisão, e agora está no marketing da Portuguesa. Ele fala sobre algumas diferenças. Você tem que saber usar a cada vantagem em cada caso. Por exemplo, no caso da Portuguesa, eu tenho uma vantagem que eu não tinha no Corinthians. Eu tenho, das 6 mil padarias de São Paulo, 4 mil são de portugueses ou seus descendentes. Bom, tenho aí um canal de distribuição que, no Corinthians, para conseguir fazer 120 lojas, foi uma batalha. Aqui, eu posso distribuir camisetas nas padarias com muito mais paixão do que uma Centauro, uma rede qualquer de loja, e eu estou me aproveitando disso, estou centrando toda a atividade de marketing nas padarias. Então, é isso que eu te chamo do artesanato, quer dizer, você tem que descobrir o que tem o teu clube de diferente. Muito bem, começando com os nossos agradecimentos antes do nosso bate-papo e da discussão a respeito da matéria, agradecendo ao consultor da Portuguesa de Desportos, ex-vice-presidente do Corinthians, né, o Luiz Paulo Rosenberg, ao presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo, José Coco, e à professora da Faculdade ESPM, coordenadora do Núcleo de Negócios do Esporte e MBA de Marketing Esportivo, a Clarice Setion. E agora conosco, tanto o Leonardo Del Sante como também Tiago Pavini, para debater este assunto. Começando com o Tiago, você, exemplo do que foi apresentado na matéria, né? Como foi produzir esse conteúdo e você acredita mesmo que tanto o futebol como os outros esportes deveriam explorar muito mais o marketing aqui no Brasil, Tiago? Um abraço. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Começando que a gente pegou o gancho dessa matéria com uma reportagem que o Marinho Saldanha, ele publicou na página do UOL, né, uma matéria falando a respeito daquela propaganda de marketing que o Zenit fez em cima do Hulk, né? Que fez alguns vídeos, que se tornou viral, teve mais de 26 milhões de acessos, e a gente pegou como gancho. O que a gente percebeu é que aqui no Brasil o marketing não é profissional, tá sendo profissionalizado. Um dos aspectos que o Rosenberg ele disse é que essa semana foi aprovado a lei de responsabilidade fiscal do esporte, né? A gente tem que ver como que vai funcionar essa lei certinho, não sei se vai ser uma salvação ou não, mas ao que indica, pode ser que os clubes sejam melhor administrados. Sendo melhor administrados, pode surgir uma grana a mais para investir no marketing, né, que é uma área carente nos clubes hoje em dia. Como disse também o José Coco, que o esporte mais praticado no marketing esportivo é o paraquedismo. Então pode ser que possa minguar um pouco esses paraquedistas dentro do marketing esportivo. Legal. Não entendi o paraquedismo. O paraquedismo? É que eles chegam do nada assim... os marqueteiros. Os marqueteiros, isso. Marqueteiros de meia tigela, nesse caso. Com todo respeito a quem pratica o paraquedismo, né? Porque eu tava pensando é um esporte muito nobre. O esporte mais praticado era o paraquedismo. Não, tá todo mundo no rolê. Fazer uma analogia de quem não tem o conhecimento e às vezes acaba até não utiliza de uma certa... Os aventureiros, né? Os aventureiros. Podemos dizer assim. Porque, o Pavini, mas o marketing é incipiente no Brasil no caso da relação com o esporte. Exatamente, porque, isso. Se a gente pensar no marketing em outras áreas... Não, com certeza. Pensar, por exemplo, no percurso da publicidade brasileira, que é premiadíssima em qualquer festival internacional,
Aí a gente poderia dizer que o marketing incipiente é incipiente do esporte. Sim, com certeza. Algumas propagandas até utilizando atletas só para fazer promoção de marcas, né? Que nem marca de cerveja utiliza muito jogadores de futebol para fazer essas propagandas. Mas em si, dentro do esporte, não é muito utilizado. Eu acho legal também pegar um aspecto que é a respeito da paixão, que envolve o marketing esportivo, né? Você tem uma possibilidade muito grande de explorar a paixão do torcedor, só que acho que você tem que ter um certo limite, né? Porque senão você, como foi dito na matéria, existe um monopólio dentro dos esportes, principalmente no futebol. Se você é corintiano, se você é palmeirense, você não vai trocar de time porque o seu time tá ruim ou porque tem alguma coisa cara. Você vai ter que comprar, porque é o seu time de coração. Então acho que você tem que ter essa dosagem de medir bem a paixão e até onde explorar essa paixão no torcedor, né? Não sei se dá para fazer um comparativo, mas talvez o marketing esportivo hoje ele esteja restrito até à publicidade na camiseta, né? Isso é uma coisa muito recente. Se eu estiver equivocado, nas décadas de 80, que começaram a aparecer. 80. E com certa resistência, né, quando começou. Tanto que tinha até atletas que tinham contrato com outras empresas e usavam uniformes diferentes. Que era até Mas por falar em resistência, um clube que foi pioneiro no Brasil em estampar uma marca na camisa foi o Corinthians com as duchas Corona. Perceberam a relação com a resistência ou não? Terrível. Há boatos que a frase é nossa está aceitando o currículo, viu, Zeca? Mas, ô Pavini, posso fazer um comentário? Sinta-se à vontade. Eu acho interessante a questão do marketing e muita gente vê com muitas restrições, os mais puristas que ainda acham que o futebol tem que voltar aos anos 50 e 60, em que o jogador tinha um amor à camisa e defendia o clube durante uma década, 2 décadas, né? Eu acho que tudo tem que conviver e os novos tempos são tempos, numa sociedade capitalista como a nossa, de uma intensificação das forças e formas de consumo. O que eu vejo distinto que alguns marqueteiros, ou provavelmente os paraquedistas, não percebem, é um pouco aquilo que você comentou. O esforço que o marketing esportivo tem que fazer não é exatamente fidelizar o consumidor, porque o palmeirense não vai deixar de ser palmeirense para torcer pelo Corinthians, porque o Corinthians tem estádio. Ele já é fidelizado, né? Então, o que o marketing esportivo tenta fazer é fidelizar o consumo, não o consumidor. Né? É fazer com que aquele torcedor consuma cada vez mais produtos e serviços que o clube oferece ou que estão em torno do clube ou em torno das marcas que estão envolvidas com o clube. Se contempla muito a fala da Clarissa, que ela diz que o torcedor ele é fiel. Sim. Então, o que você tem que fazer com o torcedor é fazer com que ele compre as coisas do clube. Consuma mais. Então você oferece certas vantagens. O sócio-torcedor, por exemplo, muitas das vezes ele não oferece vantagem suficiente. Às vezes o cara é sócio-torcedor para mostrar a carteirinha de que ele é sócio-torcedor. Exatamente. Ainda assim, tem clubes que nem carteirinha tem como sócio-torcedor. Então falta um pouco de visão de mercado nesse sentido. Eu sou sócio-torcedor da Portuguesa e do Benfica, que são 2 extremos, né? Benfica, que é o clube com o maior número de sócios-torcedores no mundo, e a Portuguesa, aliás, felicito o Rosenberg, espero que ele consiga fazer um bom trabalho de consultoria e assessoria, mas eu fui, nos últimos 15 dias, eu fui 2 vezes ao Canindé. Fui ver o jogo Portuguesa e Caxias pela Série C, do Campeonato Brasileiro, e Portuguesa e Londrina no sábado passado. Usei a minha carteirinha de sócio-torcedor e há um esforço de marketing da Portuguesa em tentar levantar a marca portuguesa, né? Fazer com que as pessoas olhem para o clube e tentem reconstruir um clube que chegou ao fundo do poço, né? Nunca a Portuguesa havia disputado a Série C. Só que qual que é o problema? A gente vai ao clube, vai ao estádio e o clube está num estado de depreciação que é impressionante. E eu frequentava o clube quando era garoto. Dos 10 até os 20 anos, frequentei muito o clube, as piscinas, e todo o parque aquático, o ginásio, as dependências do clube estão completamente deterioradas. Quer dizer, dá pena de ver a que ponto chegou o clube, porque não tem recurso. Agora, vejam, como é que eu vou conseguir fidelizar e fazer com que o clube se levante se eu sou convidado a ir ao estádio e encontro o clube naquelas condições? Quer dizer, a vontade de pensar 2 vezes se eu retorno ou não, se permaneço sócio ou não, ela nos deixa em dúvidas, né? Mas, obviamente, como a gente tem a paixão, e isso que às vezes o marketing não consegue compreender, a paixão que motiva o consumidor a ser fiel, a tentativa deles, como eu falei, é fidelizar o consumo e não o consumidor. E às vezes, nessa fidelização de consumo, algumas alternativas ou iniciativas para mim são completamente equivocadas. A do Zenit, que causou furor e viralizou na internet, eu acho horrorosa aquele tipo de ação. Porque eu acho que essa ideia da trollagem que atenta à integridade física da pessoa, ela é reprovável.
Então, os vídeos que eu vi do Zenit, para mim, aquilo jamais me cativaria a ter simpatia pelo clube, pelo anunciante, pelo financiador, o agente financiador do clube. Eu para mim, quer dizer, talvez não seja o público-alvo daquela ação, mas para mim aquilo era um marketing ao contrário. Aqui no Brasil, o Corinthians fez recentemente aquela propaganda com o Zizal, né? Mas aí acho que é um marketing positivo, é um marketing bem sucedido, porque não se atentava contra a moral ou a integridade física do atleta. Bom, mas no caso desses vídeos que viralizaram do Zenit, eu particularmente fiquei muito desagradado, porque esse tipo de ação que promove a chamada trollagem e que atinge a integridade física de outras pessoas, atinge questões morais, eu acho que não são exemplos positivos. No caso do Zenit, eu assisti a um vídeo em que o Hulk fazia aniversário, ia soprar as velhinhas do bolo, e ele, né, a brincadeira é mostrar o quanto que ele é forte, potente, com relação até ao seu chute de esquerda. Tem relação também ao apelido, né? Que exatamente, é o poderoso Hulk. Aí ele vai soprar as velhinhas do bolo, e o bolo, obviamente, numa montagem... num efeito especial de vídeo, o bolo vai para o rosto da pessoa que estava segurando o bolo. Né? Então eu acho que agrega o quê? Esse tipo de trollagem. Eu não vi os outros dois. Você pode falar, ô Pavinho, Leonardo? Até o Leonardo pode falar. Leonardo. Tem um vídeo também que ele recebe a bola como treinamento mesmo. No campo? No campo do Zenit, ele chuta e a bola vai muito forte e rasga a rede, o goleiro vai longe. Tem um que ele vai amarrar o tênis, ele coloca o pé no banco, o banco levanta. Derruba alguém? Eu não me lembro agora. Mas eu acho que esse tipo de coisa, ela faz pra chamar a atenção e pra ser engraçado mesmo, que é uma coisa que a internet vem fazendo ultimamente, né? Que Mas essas coisas que... O que eu queria dizer é que é possível chamar a atenção e ser engraçado, não tendo que atentar à integridade física ou moral da outra pessoa. Um exemplo bem sucedido que a gente citava antes de começar o programa é o da Caixa Econômica Federal e o Corinthians. Havia um filme um filme publicitário, que inclusive foi maçante, repetitivo, em que duas crianças, o banco de trás de um veículo, os pais à frente conduzindo o veículo para à frente de uma caixa. E o menino que estava se alfabetizando, ele começava a soletrar um pouco as palavras, ele consegue ler a palavra caixa. Ficou famoso, né, gente? O Dudu tá lendo. O Dudu está lendo, que é o que a irmã sim. fala, surpresa que o Dudu, a primeira palavra que ele consegue ler é caixa. E aí, o que o Corinthians fez? Com o atleta chinês, o Zizal, que teria dificuldades para pronunciar a língua portuguesa. Inclusive para jogar bola, né? Aí eu não vou fazer avaliação técnica. Mas a brincadeira foi, gente, o Zizal tá lendo porque o Zizal repetia lá o nome do patrocinador. Então vejam, a gente pode discutir, será que isso atenta à moral da comunidade chinesa que não sabe falar português? Eu acredito que não. Porque se nós fôssemos para a China, nós também teríamos dificuldades para falar o idioma chinês. Então, eu acho que ali não havia ironia com relação à dificuldade, havia uma questão lúdica, né? E aproveitava-se o banco, que por sinal era e continua sendo o patrocinador do Corinthians, patrocinador massa da camisa. Então vejam, essa questão humorística que chama atenção, para mim não fere suscetibilidades. Agora, uma questão que eu e o Leonardo a gente conversou quando estava fazendo a matéria, a respeito de a propaganda quando não é institucional, né? Não é o clube que faz. Parte dos jogadores. Um exemplo claro foi o Robinho, antes da final do Paulista agora, Palmeiras e Santos, que ele fez aquela música, aquele funk, ele mais 2 jogadores do Santos, que eu não me lembro o nome, provocando o time do Palmeiras. Eu acho que esse tipo de provocação é uma coisa muito válida dentro do mundo do futebol. Tem que existir. Mas, como eu disse anteriormente, tem que ter uma certa dosagem também. O que vocês acham? É muito o ponto que também a Clarice falou, que é... O marketing é válido até o ponto que ele não precisa ofender o seu opositor. Então, até o ponto que ele vai e se promove, não tem problema. Mas a partir do ponto que ele vai e tenta despromover o adversário, aí ele é um ponto negativo. Nesse exemplo aí já sai do marketing, entra uma provocação, né, pura do Robinho. Isso quer dizer... É uma coisa desnecessária. Acirra ânimos a partir de um ponto que pode levar para as torcidas e poderia ter causado alguma tragédia. Claro que não aconteceu, mas poderia. E você está mencionando agora porque deu certo, né? Ele fez uma brincadeira e o time foi campeão. Sim. Se tivesse perdido o campeonato pro Palmeiras, seria o revés. Feitiço vira contra o feiticeiro. Sim, que aqui não se trata de uma ação de marketing como a gente está tratando, mas se trata de uma ação promocional do evento. O que era muito comum nos anos 70, a época que o Luiz Pereira jogava no Palmeiras, o César Maluco no Palmeiras, uma aposta, Serginho Chulapa no São Paulo.
o Rivelino no Corinthians, havia as apostas, né? Eu vou marcar um gol, se eu marcar um gol, você, zagueiro, que vai marcar, você vai pagar tantas cestas básicas para uma entidade beneficente. Cortar bigode, né? Cortar o bigode, pagar o jantar. Isso aconteceu bastante a respeito de doação, de cestas básicas, no basquete nessa última temporada do NBB. Algumas apostas, inclusive, entre jogadores do Bauru Basquete e do Flamengo, e aconteceu. Quando o Bauru vencia, alguns atletas do Flamengo faziam doações, né? E foi realmente bacana. Você está citando esse exemplo que acontecia no futebol, mas aconteceu nessa última temporada, viu, Zeca, do basquete brasileiro. Agora, com relação ainda aos paraquedistas do marketing, eu acho que também há um equívoco quando eles fazem, a título de comparação, o que acontece no esporte brasileiro e o que acontece no esporte norte-americano. Não dá para comparar, são dimensões completamente distintas. Nos Estados Unidos não há o conceito de clube como nós temos aqui no Brasil, são franquias que alugam espaços e ginásios para manter lá os times da NBA, da NFL, do futebol americano, e o futebol, o soccer está começando a partir do mesmo princípio. Eles são franquias, clubes, empresas que têm um capital e começam a contratar esses jogadores próximos do fim de carreira. E eu acho que o marketing deles é baseado em duas coisas fortes. É claro que tem outros fatores, mas, por exemplo, lá eles sofriam com não ter ídolos. Que é uma coisa que o americano, por exemplo, não tem. Mas em que modalidade? Não, no futebol, dizendo, né? Na MLS. Os jogadores norte-americanos são bons, mas não tem a classe mundial ainda. Não existe uma referência. Não existe uma referência. Então o que eles fazem? Eles buscam os ídolos da Europa, os brasileiros, e trabalham o marketing em cima desses ídolos. O Kaká, por exemplo, está sendo muito bem explorado no Orlando. O Orlando não faz uma gloriosa campanha, mas é o primeiro ano do Orlando. Então o Orlando até surpreende em certos aspectos. Mas o nosso Carlos Napolitano estava ausente num programa que debatemos isso. Carlos Napolitano fez furor no futebol, no soccer norte-americano, quando cursou 2 anos do ensino. Não, 1 ano só o sênior da high school. O sênior da high school. E ele chegou lá, o craque do futebol brasileiro, ficaram com tanto medo que colocaram o Carlos para disputar qualquer modalidade, menos futebol. Porque à época a MLS não estava ainda articulada como é hoje, porque hoje nós teríamos no hall da fama do futebol americano, do soccer. Depois do Pelé, eu sou o precursor do futebol lá nos Estados Unidos. Foi a melhor colocação até então do time da escola no campeonato. Eu fui o artilheiro do time. E eu fui o segundo melhor atacante da liga. Só para registro. Agora dá pra naturalizar já. Dá pra ver como que os americanos são perna de pau no futebol, né? Cornapolitan. Bom, em cima do que o Leonardo disse agora há pouco, o Rosberg até citou isso, né? Que faltam ídolos no futebol brasileiro atuando, né, no país. Para divulgar ainda mais, para trabalhar outras ações de marketing, mas está provado que dá para trabalhar outras ações do marketing sem a utilização de ídolos no futebol. Posso fazer uma crítica em relação à reportagem? Eu sempre elogio, mas eu vou criticar. Vamos lá, cara. Eu não entendi porque falou que o Rosenberg é vice-presidente da Portuguesa e ele foi consultor e foi gerente de marketing do Corinthians. Por que essa referência ao Corinthians? Porque a gente cita na matéria a respeito do Ronaldo. Então, também para reforçar o nome do Rosenberg, né? E no momento que a gente cita o Ronaldo, o Rosenberg estava no marketing do Corinthians. Então a gente fez essa colocação até para não ficar perdido, né? Ele fala na fala dele, quando contratamos o Ronaldo, então ia ficar meio perdido. Imagina a Portuguesa contratou o Ronaldo? Que falar que ele é consultor portuguesa não daria muito crédito, né, Carlos? Não sei, isso é meio estranho. Que o Rosenberg ele ficou mesmo marcado pelo Corinthians, né? Nesses últimos anos. As propagandas. Muita gente nem sabe que o Rosenberg tá na Portuguesa. Sim, exatamente. Né? E é legal também falar a respeito da força que os atletas eles têm, né, individualmente. Por exemplo, como... Você tá falando o quê? Do Hulk? Do Hulk pode ser num outro sentido da força, né? Na Rússia ele é forte também. Ele é forte. Pessoa com produto de propaganda. Estava, aliás, cotado para participar do sorteio das eliminatórias da Copa de 2018, mas por um compromisso do Zenit ele foi substituído de última hora, né? Ele ia participar do sorteio. O único brasileiro. Em São Petersburgo, na Rússia. Mas colocar como figuras do esporte, elas podem promover o próprio esporte. Por exemplo, quando o Senna era vivo, a Fórmula 1 tinha uma promoção muito grande aqui no Brasil. Eu lembro muito bem do meu pai falando das corridas de domingo de manhã. Era uma comoção nacional. Quando tinha o Oscar no basquete... Você me lembrou uma questão que eu não falei na nossa abertura, que na última semana o Nelson Piquet fez uma declaração dizendo que o Ayrton Senna era um piloto sujo.
Vocês chegaram a ver essa declaração? Eu vi só... Era uma rivalidade histórica, né, entre os dois. Agora eu fico perguntando o que o Nelson Piquet diria do seu filho, Nelsinho Piquet. Se o Ayrton Senna era um piloto sujo, o que é o Nelsinho Piquet? Como definir, né? Pro nosso ouvinte que não lembra da questão, o Nelsinho Piquet vendeu-se para o Briatore, né, quando disputava a Fórmula 1 e fez um arranjo de resultados em algumas provas. Tá certo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriounesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Facini, comentários de Zeca Marques e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, também Isaac Krusen, Heitor Facini, Thiago Pavini e o Lucas Rueles, né? A gente se despede hoje do Lucas Rueles, que vai agora... temporariamente, é verdade. O Lucas Rueles sempre vai fazer parte aí da nossa equipe, mas vai se dedicar aí a outros projetos. Boa sorte para você, viu, Lucas? Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.